Ei, você, tudo bem? Ah, estamos aí, de volta, né? Vocês não me largam, nem eu largo vocês, né? Então, conforme o prometido, vou resolver para vocês as questões da página 149 e 150, beleza? Só que na página 149 a gente vai começar pelo exercício 4, porque o 1 e o 2 e 3 já estão feitos na aula anterior, no encontro anterior. Então vamos lá, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui então, que eu já fiz um breve desenho aqui. É o seguinte, ó. Nos pontos A e B da figura são colocados respectivamente as cargas elétricas mais 3Q no ponto A, no ponto B mais Q no ponto P. O vetor campo elétrico resultante tem intensidade igual a quanto? Gente, então presta atenção. De acordo com o enunciado, aqui tem uma carga elétrica, aqui tem uma carga elétrica, aqui não tem carga não, aqui é só um ponto. Então nós vamos ver o que vai rolar. Então vamos imaginar um de cada vez. Né? Eu tenho uma carga que eu vou chamar ela aqui provisoriamente de carga azul, tá beleza? Essa carga, por ser uma carga negativa, neste ponto P, o campo aqui ó, é um campo para cá. Ó, né? Ele é um campo convergendo para cá. Esquece isso aqui, faz de conta que não tem nada aqui, ó, faz de conta que não tem nada. Existe um campo elétrico aqui que eu vou chamar de campo elétrico 1, que converge para essa carga. Esse campo elétrico, como eu estou falando de uma carga fonte, esse campo elétrico 1 vai ser igual a K menos 3Q, né, que é o valor da carga, dividido por D mais 2D, 3D ao quadrado. Tá certo? Porque essa distância de A até o ponto P é D mais 2D. Então aqui, se a gente puder tirar isso aqui, como é que vai ficar? Ó? Aqui nós vamos ter menos 3KQ dividido por 9D2. Só que veja bem, gente, eu vou melhorar essa situação aqui. Primeiro, o 3 simplificando com 9 vai dar KQ sobre 3D2, certo? E esse menos aqui? Bom, esse menos ele não se faz necessário porque, conforme eu disse para vocês, quando eu calculo o módulo de uma grandeza vetorial, né, o sinal de menos ele só serve para dizer que esse vetor é para cá. Só serve para indicar o sentido do vetor. Então, esse é o módulo do vetor 1, gerado por essa carga aqui, certo? Agora esquece essa carga aí e vamos pensar na carga vermelha. Essa carga vermelha aqui, ela é uma carga Q, positiva. Então, como ela é positiva, neste ponto P, ela oferece um campo elétrico aqui que eu vou chamar de E2. Esquece que está desenhado aqui o vermelho, esquece tudo. Pense só na carga e no ponto. Ó. Carga positiva, o campo é divergente para ela. Então, quanto vale esse campo elétrico 2? Ele vale K, Q, e a distância aqui, ó, daqui para cá, da carga até o ponto, é 2D ao quadrado. Então, esse campo elétrico 2 aqui vai ser igual a K, Q, 4D2. Certo? Muito bem. Só que ele está perguntando para mim quanto é o campo elétrico resultante no ponto P. Ou veja, o campo elétrico resultante no ponto P, ele é a soma de dois vetores. Então, como são dois vetores, esses vetores eles têm mesma direção em sentidos opostos, vai ser o campo elétrico 1 menos o campo elétrico 2. Lembre-se que esse menos aqui é porque os vetores são opostos. Se ele tivesse a mesma direção, o mesmo sentido, eu somaria. Se eles formassem 90 graus, eu usaria o teorema de Pitágoras e etc. e tal. Então, aqui, quanto vai valer o campo elétrico resultante no ponto P? Então, ó, vai ser igual a KQ dividido por 3D2 menos KQ dividido por 4D2. Ok?
Se você fizer essas contas direitinho, vai tirar o mínimo e vai para lá e vem para cá, você vai encontrar esse vetor aqui de campo elétrico resultante no ponto P, tirando o mínimo aqui, vai dar 12D2, não é isso? Então, ó, 12D2. E aqui, você fazendo essa soma toda aqui, vai dar 4. Esse é o valor do campo elétrico resultante nesse ponto. A alternativa disso está na letra C. Tá certo? Então, olha bem, eu peguei um campo elétrico da azul, um da vermelha, fiz aplicando a fórmula. Lembre-se que a fórmula é KQ sub D2, né? É o campo elétrico da carga fonte, a carga fonte. Então, eu fiz o módulo de um, o módulo do outro, um menos o outro. Beleza? Resolvido o nosso problema. Espera aí um pouquinho que eu vou tirar um pouco dessa luz aqui que tá... Beleza? Fim. Então, eu posso apagar, né? Mas, só para poder não deixar você aí na saudade, quando eu estou falando da carga fonte, quando eu falo da carga fonte, que foi o exercício anterior, o campo elétrico é dado pela expressão KQ dividido por D ao quadrado. Isso eu mostrei para vocês na aula, né? Na aula ao vivo. É essa aqui. Quando eu estiver falando da carga de prova ou da carga teste, o campo elétrico vai ser igual a força dividido pela carga. Ok? É isso? Então, esse aqui é da carga... Esse Qzinho é referente à carga teste, o Qzão é referente à carga fonte. Então, são duas formas para calcular o campo. Tá legal? Muito bem. Agora, vamos avançar aqui. Ó. Nós temos um exercício que é o exercício número 6, que diz assim, ó, eu tenho aqui um próton, né? Eu vou desenhando aqui enquanto você está olhando para mim aí, tá legal? Um próton e um elétron. Vai olhando aí pro desenho aí, ó. Ok? E ele diz assim, ó, vai lendo aí, ó. Considerado um dos pais da mecânica quântica, o ramo da física que estuda a estrutura microscópica da matéria, Niels Bohr apresentou em 1913 um modelo simples para descrever o átomo de hidrogênio. Segundo ele, o átomo de hidrogênio seria constituído por um núcleo contendo apenas um próton, a carga elétrica mais E, em torno do qual gira um elétron com carga elétrica menos E, em uma trajetória circular de raio R, como mostra a figura. Né? Então, o átomo de hidrogênio, como vocês sabem, ele é só composto por um próton e um elétron, não tem nem nêutron. Né? Bom, para descrever a dinâmica desse movimento, Bohr propôs que, durante a sua órbita, o elétron sofre uma força de atração elétrica em relação ao núcleo que lhe imprime uma aceleração centrípeta. Então, dá uma olhadinha para cá. Ó. Então, veja bem, gente, o elétron está aqui, ó. O elétron. Isso aqui, gente, vai ser muito parecido com aquele modelo. Você tem aqui o Sol, por exemplo, né? O Sol está aqui, ó. Em torno do Sol, você tem os planetas girando em torno do Sol, dentre eles a Terra. Ok? Bem, nesse modelo aqui, nós temos uma força que puxa aqui, ó, a Terra atraída pelo Sol, o Sol atrai a Terra. E aqui, ó, o elétron é atraído pelo próton e o próton é atraído pelo elétron. Como a Terra tem uma massa muito menor do que o Sol, é ela quem gira. Como o elétron tem uma massa muito menor que o próton, é ele quem gira em torno do próton. Agora, tem um detalhe que é uma coisa importante que você precisa lembrar, é que todo movimento que é circular, ele tem uma aceleração apontada para o centro da trajetória que se chama aceleração centrípeta. Se você ainda não viu esse ano ainda, você vai ver com o seu professor de mecânica. Toda a trajetória curvilínea tem uma aceleração apontada para o centro que se chama aceleração centrípeta. Então, olha para os dois modelos que nós temos aqui. Ó. Tá vendo? A trajetória circular, Em todos os dois casos, a aceleração ela é
centrípeta. Essa aceleração centrípeta é V2 sobre R. Né? E, então, como eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a resultante do movimento circular é uma resultante centrípeta. Então, a aceleração aqui é centrípeta. Então, a força resultante aqui vai ser igual a massa vezes V2 sobre R. Certo? Isso vale tanto para esse quanto para esse. Agora, olha que coisa interessante. Essa força aqui é a força gravitacional. Essa força aqui é a força elétrica, como a gente viu lá. Então, significa dizer que essa força gravitacional, ela é a resultante centrípeta. Ok? Então, aqui eu posso dizer que a força elétrica, ela é a resultante centrípeta. Certo? Então, eu vou apagar esse modelo para que a gente possa ficar só com aquele ali. Então, vamos desenvolver aqui, ó. A força elétrica, a resultante centrípeta, vamos melhor dizendo, é V2 sobre R, certo? Essa é a fórmula da aceleração centrípeta, da força centrípeta. E a força elétrica é igual a K vezes Q1, que é a carga do elétron, vou botar um Ezinho aqui, a carga do próton, dividido pelo raio elevado ao quadrado. Bom, eu sei que o próton e o elétron, eles têm cargas iguais. Então, eu vou deixar dessa forma aqui. Esse quadrado, eu vou cortar com esse R, né? Ó, corta ali. Agora, tem um detalhe nessa expressão aqui, que é esse K. Esse K que a gente estudou como sendo 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado, ele tem um outro equivalente, digamos assim, né? É um outro, um outro valor atrelado a uma outra constante que a gente chama de epsilon zero. Isso vale, é igual a isso que ele colocou aqui, ó, 1 sobre 4 pi epsilon zero. Esse cara tem um valor, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse cara tem um valor aqui, ó. Esse valor, 4π é um valor constante. Esse valor aqui é um valor constante. Ao ser feita essa conta aqui inteira, ó, essa conta inteira, ela vai dar 9 vezes 10 a 9. Então, esse K é igual a isso. De tal maneira que eu posso reescrever essa minha fórmula da seguinte maneira, ó. No lugar de K, eu vou botar 1 sobre 4π e 0. Vezes, como a carga do elétron e a do próton são iguais à carga elementar, é 1 vezes outro, eu vou chamar de E2 sobre R é igual a M V2. Ok? Agora ele quer que a gente faça uma expressão para a velocidade. Então esse M vai passar para cá, não é isso? Vai passar para cá dividindo, né? Que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então vou ficar 1, 4, π é 0, M vezes R, ou R vezes M, não tem problema, certo? 1 vezes E2 é 2. Isso aqui é igual a V ao quadrado, certo? Esse 2 está na forma de potência, vem para cá na forma de raiz. Então nós vamos ficar assim, ó. Raiz de E2. Aqui embaixo, 4 π M R. Ok? Nós temos essa resposta na letra... Assim, perdão, aqui ficou faltando aqui o E0. Né? Nós temos essa resposta na letra E do problema. Certo? Bom, olha só, gente. O que nós temos que destacar aqui? Primeiro, que a força elétrica no átomo, ela é uma força centrípeta. Então, eu posso dizer sempre que a força elétrica é a massa vezes a aceleração centrípeta. Essa é a força elétrica, essa é a força centrípeta.
eu igualo uma com a outra, ok? Muito bem. Esse K, conforme eu disse para você, esse é o valor que nós tradicionalmente conhecemos. Esse é o menos conhecido, mas isso é igual a isso aqui. Isso é uma outra maneira de escrever isso aqui. É a mesma coisa. Só que aqui em função de uma constante colombiana, aqui em função de uma outra constante, que é a permissividade elétrica no vácuo. Entendeu? Não se preocupe com isso. Eu quero saber tal. Não se preocupe. No momento certo, eu vou colocar os valores aqui para a gente poder trabalhar. O que eu quero agora, nesse momento, que você compreenda que isso é igual a isso. Então, no lugar do K, eu posso substituir por essa expressão aqui. Ó. Foi o que eu fiz. Né? Note que daqui eu recomeço aqui. Aí é só fazer um desenvolvimento algébrico para chegar na expressão. Tranquilo? Então, essa não é uma questão simples assim, mas também não é um bicho de sete cabeças. Se você, nessa questão, você ficou assustado, você falou, pô, aí complicou e tal, eu sugiro que você volte o vídeo, dê mais uma olhadinha, até que você pegue o desdobramento que eu dei para vocês nessa questão, beleza? Agora vamos para a questão número 7, ó. A questão número 7... sim, antes de eu falar da questão número 7, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Se você pegasse aquele negócio ali, ó, o próton aqui no núcleo, o elétron girando em torno do próton. Isso aqui, gente, eu estou falando de próton e elétron, mas pode ser qualquer carga girando em torno de qualquer carga. Eu acabei de dizer para você que existe uma força de atração. Essa força de atração é uma força elétrica, e essa força elétrica, ela é a força centrípeta, porque ela aponta para o centro. No movimento curvilíneo, a força centrípeta é a força resultante. Todo movimento curvilíneo, vocês vão ver isso com o seu professor de mecânica, quando um carro faz a curva, a força resultante é a força de atrito, e por aí vai. Todo movimento curvilíneo, a força resultante ela é centrípeta. Bom, se a força resultante é centrípeta, ela é igual a m vezes a, não é isso? Só que como é centrípeta, a aceleração é centrípeta, ela é apontada para o centro. Agora, olha só que legal, essa força elétrica não pode ser traduzida como sendo E vezes Q, ou Q vezes E. Vamos botar igual eu mostrei na aula ao vivo. Ó, Q vezes E, não é isso? A força elétrica é igual a Q vezes E. Se eu fizer essa igualdade aqui, ó, como a força centrípeta é a força elétrica, então, ó, Q vezes E vai ser igual à força centrípeta. Q vezes E é a força resultante, massa vezes aceleração. Centrípeta. Aí você vai se lembrar que eu disse para você que tudo isso aqui, ó, Q vezes E é a força elétrica. A força peso é a massa vezes a gravidade. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Lembra que eu falei para você que todas essas três, elas têm a mesma constituição? Então, olha aqui, ó, elas estão presentes nas igualdades que eu mostrei para vocês aqui. Tá vendo? Então, a gente só aprende uma vez. Você só aprende uma. As outras são réplicas, mudando apenas a grandeza envolvida. Tá legal? Agora, essa próxima questão aqui, ó, é o seguinte, eu não expliquei isso para vocês ainda, vou explicar na próxima aula, mas nós não temos problema nenhum para explicar para você. Ó. Tem uma placa aqui, uma plaquinha assim, ó, uma plaquinha de metal aqui, e uma outra plaquinha aqui, ok? Essa plaquinha, eu liguei ela lá no polo positivo da bateria. Tipo assim, ó, vou botar aqui a bateriazinha assim, ó. Aqui é o positivo, aqui é o negativo. Eu peguei uma ponta, liguei aqui, peguei uma ponta, liguei aqui. Então essa aqui ficou... Não, o contrário, né? Desculpa, gente. Aqui é o negativo, aqui é o positivo, ó. Então aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. O que nós vimos hoje pela manhã?
que sempre que eu tenho o positivo e o negativo, entre eles existe um campo elétrico. E esse campo elétrico nasce na positiva e morre na negativa. Sai da pose e chega na nega. Então esse azulzinho aqui é o meu campo elétrico. Certo? Muito bem. Agora você vai pensar o seguinte, eu vou arremessar, deixa eu fazer esse desenho aqui melhor, para a gente poder ficar mais, compreender melhor a nossa história aqui. Ó, o negativo aqui em cima, vou fazer um pouquinho maior aqui, o positivo aqui embaixo, a placa, né? A placa positiva e a placa negativa. O campo elétrico aqui, sai da pose e vai para a nega, olha lá, tá certo? Aqui, ó, aqui está o campo elétrico. Eu vou arremessar 3 cargas aqui, 3 cargas diferentes. Primeiro, uma carga neutra, um nêutron, ou uma partícula neutra. Quando essa partícula entrar aqui, ela não sente a presença do campo. Porque lembra que eu falei para vocês hoje de manhã que para você sentir o campo elétrico, você tem que ter carga elétrica? Como um nêutron ou uma partícula, o nêutron não tem carga elétrica, ele não sente o campo. Então ele vai atravessar isso aqui da forma como eu estou mostrando para você aqui. Ó. Ele vai atravessar isso aqui sem sofrer desvio algum. Se eu pegar um próton e colocar aqui um elétron, vou botar um elétron aqui, ó. Como é que o elétron, o próton, vou botar um próton, pronto, um próton. O próton é positivo. Se eu arremessar ele aqui, na hora que ele entrar no campo, ele sente o campo, porque ele tem carga. Como é que a carga positiva sente o campo? Ela sofre uma força no mesmo sentido do campo. Se o campo está para cima, ela vai sentir uma força para cima e vai desviar para cá. Ó. Então essa aqui é uma carga positiva, porque a força elétrica foi no mesmo sentido do campo. Já o elétron, que tem carga negativa, quando ele entrar dentro do campo, a força elétrica é contra o campo. Então ele vai fazer isso aqui, ele vai sofrer uma força, um desvio para baixo contra o campo elétrico, certo? Então o nêutron não sente o campo, o próton, a força é a favor do campo, se o campo está para cima, ele sofre um empurrão para cima, uma força elétrica para cima, aqui, ó. Uma força elétrica empurrando ele para cima. O elétron vai sofrer uma força puxando ele para baixo, porque a força elétrica no elétron é contra o campo. Então, as opções de respostas que nós temos aqui são as seguintes. Ó. Considere que cada gota tem uma carga elétrica positiva e que penetra na região entre placas com velocidade horizontal v, ficando sujeita à ação exclusiva da força-peso. Muito bem. Esse é o comportamento em função das cargas, tá certo? Ok, gente. Só que tem o seguinte, e se eu considerar que além desse campo, além do campo elétrico, presta atenção, ó, aqui é o campo elétrico, tá certo? Suponha que além do campo elétrico eu tenha também um campo gravitacional para baixo. Bom, agora eu não estou falando mais de elétron. O texto está falando assim, ó. A impressão dos caracteres e imagens em uma impressora de jato de tinta é realizada com pequenas gotas de tinta inicialmente eletrizadas que atingem o papel em pontos específicos direcionadas em um campo elétrico uniforme. E, gerada por 2 placas condutoras eletrizadas com cargas opostas pelo campo gravitacional G, como mostra a figura. Então, as placas de cargas opostas, o campo gravitacional G e o campo elétrico. Considere que cada gota elétrica tem a carga positiva. Então, tem uma carga positiva aqui e tem uma carga positiva aqui também. Não é mais o elétron. A primeira análise que eu mostrei foi a análise da força elétrica, certo? Da força elétrica. Só que as cargas agora são positivas. E aí você vai dizer, professor, mas por que então que essa carga vai desviar para cá? Porque em cada uma daquelas cargas ali, eu vou ter 2 forças atuando sobre elas. Nessa e nessa. Nas 3. Por que eu vou ter 2 forças? Porque eu tenho 2 campos. O campo gravitacional
e o campo elétrico. Então eu vou ter uma força de natureza gravitacional e uma força de natureza elétrica. A força de natureza elétrica nós já vimos que é para cima quando a carga é positiva. Ó, a força elétrica é para cima. Então em todas as três a força elétrica vai ser para cima. Vou falar de novo, essa aqui não é mais um elétron, hein? Todas as três são positivas, todas as três. Essa foi para cima. Por conta da gravidade, vai ter que ter uma outra força para baixo, que é a força-peso. Então, cada gotinha dessa vai sentir duas forças. A de natureza elétrica, por causa do campo elétrico, e a de natureza gravitacional, que é o peso, por causa do campo gravitacional, por causa da gravidade. Então, uma é sempre para cima, porque o campo é para cima e todas são positivas. Em todas as forças elétricas, nas três, é para cima. O campo gravitacional é para baixo, então a força-peso nas três é para baixo. Agora, por que essa carga aqui foi para cima? Por que essa carga aqui foi para cima? É porque a força elétrica aqui, ó, é maior do que a força-peso. Ó, essa força é maior que essa, então ela vai subir. Por que essa aqui atravessou assim? Porque a força elétrica é igual à força-peso. E nessa aqui de baixo, por que ela desceu? Porque a força elétrica é menor do que a força-peso. Né? A força-peso é maior, puxou ela para baixo. Compreenderam? Então, a resposta certa aí é a letra B de bola. B de bola. Então, olha bem, gente, nesse exercício eu mostrei para vocês o comportamento das forças em função do sinal das cargas, o que acontece com a positiva, o que acontece com a neutra e o que acontece com a negativa. Depois, eu estou mostrando para você que se todas as três forem positivas, todas as três se desviariam para cima. Porém, como existe um campo gravitacional, existe um peso para baixo. Existe um campo gravitacional. O campo gravitacional sempre vai ser vertical e para baixo. Então tem o peso puxando para baixo. Então, além da força elétrica puxando para cima, eu tenho o peso puxando para baixo. Se a força elétrica for maior que o peso, sobe. Se for igual, atravessa. Se for o peso for maior, ela desce. Essa é a análise da questão número 7. Questão número 8. Questão número 8. Olha, uma das mais importantes colaborações para o estudo da eletricidade foi realizada por Charles Augustin Coulomb, né? Físico francês, usando o conhecido dispositivo chamado balança de torção, que depois eu vou explicar para vocês isso melhor. Coulomb mostrou experimentalmente que a intensidade da força elétrica de atração ou de repulsão entre cargas elétricas é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Ó, é isso que ele está falando. Essa é a lei de Coulomb, ou lei da eletrostática, né? E que F é a intensidade total. Muito bem. Aí ele diz assim, ó. O gráfico da intensidade da força elétrica em função da distância entre duas cargas elétricas é mais bem representado aonde? Então, olha aqui, gente. Aqui está a força elétrica e aqui está a distância. Qual é a relação que existe entre força elétrica e distância? A força elétrica ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Vamos montar uma tabelinha aqui, ó. Eu vou botar o valor da distância e o valor de F. Então, se eu tiver uma distância D, a força é uma força F, ó. Aqui é a força elétrica, né? Então, tá aqui o primeiro ponto. Se eu dobrar essa distância, ó, o dobro ao quadrado, D ao quadrado, 2D ao quadrado, vai ficar 4D2. Ou seja, o 4 no denominador quer dizer que a força vai ficar dividida por 4. Se eu triplicar a distância D, então aqui vai ficar 3D ao quadrado, aqui vai ficar 9 no denominador.
Ou seja, a força elétrica vai ficar a força dividida por 9. E assim por diante. Se eu quadriplicar a distância, vai ficar F sobre 16. Então, note que essa composição aqui é o seguinte, ó, D, distância D, a força F. Se eu dobrar a distância, a força vai ficar F sobre 4. Então, eu vou pegar isso aqui e dividir em 4 partes. Ó. 2, 3, 4. Então, aqui é F sobre 4. Aqui. Se eu triplicar a distância agora, 3D, então vai ficar F sobre 9. Vou ter que pegar isso aqui e dividir em 9 partes, né? 4. Se eu dividir aqui no meio, aqui assim, ó, deu 8, né? Mas então quer dizer que 9 vai dar um pouquinho mais aqui assim, né? Então, olha, esse é o desenho da força elétrica. A resposta está na letra E. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui também é o seguinte: toda a relação de força que for relativa ao quadrado da distância, o gráfico é o mesmo. Por exemplo, quando você falar da força gravitacional, o que vai mudar aqui é que aqui vai ser G, aqui vai ser massa, e aqui vai ser a força gravitacional, o gráfico vai ser esse aí. Vai ser a mesma coisa. Quando eu falar para você, tira um print aí, né? Isso aqui eu já até mostrei para vocês na sala, né? Na aula ao vivo. Quando você for falar do gráfico do campo, o campo não depende da massa, né? O campo elétrico, ó, Q sobre D2. Aqui vai ser campo elétrico, né? KQ sobre D2. Então, aqui vai ser campo elétrico. Como a relação continua sendo ao quadrado, esse é o mesmo gráfico para o campo agora. Você está entendendo? Você vai perceber mais adiante que eu vou chamar de campo gravitacional, vai ser igual a G, a massa, dividido por D ao quadrado. Acompanhando o mesmo raciocínio do campo elétrico, vai ser o campo gravitacional. Então, quando você botar aqui, ó, o campo gravitacional em relação à distância, também é D ao quadrado. Então, é o mesmo gráfico. Então, todo gráfico cuja relação seja uma relação de proporcionalidade, por exemplo, da força, né? Proporcional ao inverso do quadrado da distância, vai ser essa curva que nós temos aí. Então, a resposta está na letra E, certo? Então, assim, a gente acaba a correção desses exercícios aí. Legal? Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu fazer uma indicação para você aqui, ó. Você não precisa fazer os exercícios 7, 8 e 9. Não, deixa que eu vou resolver eles para vocês. Entendeu? Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre os exercícios de campo elétrico uniforme e tal. Aí eu vou resolver aqueles exercícios ali para você. Entendeu? Por enquanto, eu gostaria que você ficasse atento aos que eu resolvi e você prestasse atenção no seguinte: vê se você consegue fazer o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e o número 6. Né? Caso a dúvida persista, porque cada um deles tem um exemplo nos exercícios anteriores, entendeu? Você vai achar essa conexão entre os exercícios que eu estou propondo e os que eu resolvi. No mais, bom trabalho para você, entendeu? E até nosso próximo encontro. Grande abraço.